Direito penal, evolução. Continuando a evolução do direito penal, vamos passar a estudar o direito penal canônico. Importante apontar que o direito penal canônico influenciou a história não só do direito penal, como toda a história do mundo, desde o século IV até o século XIV depois de Cristo. Em relação à história do direito canônico, podemos apontar que ele inicia seu surgimento em 313 depois de Cristo, quando o imperador Constantino declara a liberdade de culto através do Édito de Milão em Roma. Posteriormente, em 380 d.C., o imperador Teodósio I, que iniciou seu império em 379 d.C., consagra como a única religião do império o cristianismo, que à época era o cristianismo ortodoxo, substituindo dessa forma as religiões pagãs. Por fim, em 496 d.C., o rei Clovis I, fundador da França, insere o cristianismo na monarquia, criando inclusive uma jurisdição eclesiástica. A partir daí, podemos apontar algumas características do direito penal canônico. Primeiramente, devemos apontar que o direito penal canônico ele é o direito da Igreja Católica Apostólica Romana, que era o direito usado pela Igreja Católica no direito primitivo para disciplinar os clérigos, que eram aqueles que faziam parte dessa religião. Com o enfraquecimento do Estado e a evolução do direito, o direito canônico estende o alcance de sua jurisdição para incluir o leigo, só que para com este com uma conotação religiosa. A jurisdição eclesiástica era atraída de duas formas distintas. Ratione personae, que é quando o clérigo ou religioso cometia o crime, ou ratione materiae, que é quando o agente, seja ele leigo ou religioso, cometia um crime relacionado à matéria religiosa. Em todos esses casos, os ofensores seriam julgados por um tribunal eclesiástico. O direito canônico classificava os delitos em delicta ecclesiastica, delicta mere secularia ou delicta mista. A delicta eclesiástica era aquela que ofendia o direito divino, qual seja o direito canônico, que era de competência exclusiva dos tribunais eclesiásticos. A delicta mere secularia era aquela que ofendia o direito laico, ou seja, não canônico, e tinha competência dos tribunais do Estado, que utilizavam sanções comuns e as poena medicinales, eventualmente, que eram penas comumente utilizadas pelos tribunais eclesiásticos. Por fim, temos a delicta mista, que eram os crimes que ofendiam o direito laico e divino, e a competência se dava por prevenção, ou seja, o tribunal que começasse o julgamento ou que tivesse alguma atuação pré-processual seria o responsável pelo julgamento desse crime. Importante ainda apontar a contribuição que o direito canônico deu. Em relação à prisão moderna, podemos apontar o surgimento da penitenciária, cuja palavra deriva da palavra penitência, utilizada grandemente pela Igreja, e ela tinha o objetivo de correção do delinquente, o que já começa a inserir dentro do sistema um viés humanitário. Importante salientar que o crime para o direito canônico era essencialmente subjetivo, diferente dos dias atuais, que é essencialmente objetivo. Não observa a pessoa em si, mas sim o delito. Outra questão interessante é que o direito canônico trazia a ideia de igualdade entre as pessoas. Obviamente que essa ideia era bem limitada, porque não considerava índios ou negros iguais. No entanto, isso já é um significativo avanço para a ideia do direito penal. Ainda em relação à sua contribuição com relação à individualização da pena, nesse caso podemos apontar a poena vindicativae, que buscava promover um retorno à ordem eclesiástica, baseado nessa correção do delinquente. E ela já traz um viés de reinserção do delinquente à vida social. No entanto, algumas doutrinas traduzem a poena vindicativae como poena vindicativa, trazendo um viés de vingança a essa pena, o que não se traduz nas melhores doutrinas. Podemos citar em relação às penas
a poena medicinalis, que poderiam ser espirituais, podendo ainda ser divididas em excomunhão ou penitência, ou mesmo temporais. Importante ainda salientar que em 1215, após o Concílio de Latrão, houveram várias mudanças em relação ao direito canônico, trazendo o que chamamos de Idade das Trevas, que é quando a Igreja passou a perseguir as pessoas por conta do conhecimento. E para ilustrar esse tempo, você pode assistir o filme O Nome da Rosa, de 1986, com Sean Connery, que fala sobre esse período. E nesse período houve uma retomada da pena de morte, as ordárias passaram a ser usadas em grande escala, não havia legalidade, o sacerdote determinava a pena e o crime passa a ser subjetivo, basicamente suspendendo os grandes avanços que houveram nessa época.